Oi, 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 senhores e senhoritas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta aula eu apresento a vocês novamente Alfonso de Guimarães, que é o pseudônimo de Afonso de Guimarães. É um pseudônimo que não oculta em praticamente nada a identidade do artista, mas ele escrevia os seus textos utilizando esse pseudônimo em latim para referir-se a si mesmo. Então, durante a aula passada, nós fizemos a análise de Ismalha e nesta aula eu apresento a vocês um poema dele chamado Dona Mística, que foi publicado num livro com esse mesmo nome. É um livro com vários poemas. Dentre esses poemas, este que acredita-se o poeta dedicou a uma mulher por quem ele foi apaixonado em vida. Essa mulher era sua prima. É importante destacar que ela se chamava Constança e era filha de Bernardo Guimarães. Não sei se vocês se lembram desse autor, Bernardo Guimarães, mas ele foi um autor regionalista do romantismo brasileiro. E Alfonso de Guimarães, de Guimarães, então, como ele gostava de ser chamado, era sobrinho neto desse tal Bernardo Guimarães, autor do romantismo brasileiro. Foi poeta, foi romancista, esse Bernardo Guimarães. Então, é uma família cujos laços são laços também da arte, né? São laços literários e não só laços de amor, não só de paixão. Uma curiosidade para vocês acerca da biografia de Afonso de Guimarães. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou destacando isso, essa paixão, esse amor, relacionamento entre Afonso de Guimarães e a sua prima Constança. Porque essa sua prima morreu muito nova, ela morreu há mais ou menos aos 16, 17 anos, eu não me lembro exatamente, existem fontes que falam em 17, outras que falam em 16, ao passo que ele, Afonso, tinha 19 anos. E eles estavam noivos um do outro, eles iriam se casar quando a moça, a Constança, morreu vítima de tuberculose. E isso foi algo que consternou bastante o poeta e boa parte, então, da poesia, da obra dele, é marcada pela idealização da figura feminina, que é frequentemente associada a seres angelicais, a seres divinos, né? A seres é, espiritualmente bons. E o poema que eu selecionei para leitura nesta aula de hoje é um poema que trata disso, da pureza, da nobreza, de uma mulher que é extremamente idealizada. E isso é uma característica do romantismo que volta a aparecer, que volta a ser vinculada à poesia de Afonso de Guimarães, que é conhecido como um poeta neorromântico, ou seja, um novo romântico por conta disso, inclusive. Então, essa é a marca registrada dele, desse poeta, mas ele apresenta em si também, e na sua poesia, muitas daquelas tendências que foram abordadas em aulas anteriores, do simbolismo em geral. Então, subjetivismo, antimaterialismo, antilogismo, o misticismo, que na poesia de Afonso de Guimarães é um misticismo mais específico, é um misticismo que se apresenta pela faceta do catolicismo e de figuras relacionadas à religião cristã católica especificamente. Então, não é um misticismo tão generalizante como o misticismo de Cruz e Souza. É um misticismo mais específico, que se apresenta explicitamente por meio de uma religião específica, entende? Então, é um misticismo e também um pouco de loucura. Essa faceta da loucura ficou bastante perceptível em Ismalha, certo? Então, esse é o panorama da poesia desse autor simbolista brasileiro, ok? Que foi, inclusive, amigo próximo de Cruz e Souza. Esses dois autores tinham noção de que faziam parte de um mesmo movimento literário, de uma mesma escola literária e eram próximos um do outro, ok? Façamos a leitura, então, do poema selecionado para esta última aula a respeito de simbolismo. Aqui está o poema. Eu apresento a vocês Dona Mística, de Alfonso de Guimarães. Atenção. Piedosa, o olhar nunca baixou à terra, fitava o céu porque era pura e santa.
Tinha o orgulho fidalgo de uma infanta que entre escudeiros e lacaios erra. Deusa nenhuma, por mais alta, encerra em si, talvez, misericórdia tanta. Ainda hoje na minha alma se alevanta como uma cruz no cimo de uma serra. Foi-lhe a vida um eterno mês de maio, cheio de rezas brancas a Maria, que ela vivera como num desmaio. Tão branca assim, fizera-se de cera, sorriu-lhe Deus, e ela que lhe sorria, virgem voltou como do céu descera. Pessoal, primeiro aspecto desse texto que importa analisar é a estrutura. Percebam que é um soneto, essa forma, como já foi dito a vocês, é uma forma, uma estrutura lírica bastante comum aos autores da cultura ocidental, os europeus, portugueses, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, alemães e todos os países colonizados por essas potências. Então, a cultura ocidental é marcada por essa forma. Percebam que existe também um padrão de rimas, constituindo, então, a harmonia juntamente ao ritmo que é apresentado pelos versos decassílabos, como geralmente são os versos de um soneto, decassílabos. Então, essa é a estrutura desse poema, e o conteúdo dele aborda o quê? Aborda a idealização de uma mulher que não é uma mulher de carne e osso, é uma mulher que mais se assemelha a um espírito que transcende a matéria, que transcende a vida terrena. Então já é possível notar, inclusive, uma característica do simbolismo por meio desse poema e da construção da mulher feita ao longo do poema. Não é uma mulher de carne e osso, como eu falei, não é uma mulher constituída apenas de matéria, é uma mulher que transcende a matéria. E isso é a expressão de uma tendência simbolista, que é o antimaterialismo, ok? Aquele mesmo antimaterialismo que foi percebido ao longo da leitura de Ismália, pode ser percebido também pela leitura deste poema, ok? Percebam que o eu lírico diz que é uma mulher piedosa, essa mulher a quem ele se refere, ele não a nomeia ao longo do texto, mas é possível inferir que possivelmente essa mulher do poema é uma mulher inspirada na noiva que morreu jovem de Afonso de Guimarães. Então ele diz sobre ela já no primeiro verso, piedosa, o olhar nunca baixou à terra. Ou seja, ela era uma mulher que olhava para o céu, fitava o céu porque era pura e santa. Tinha um orgulho fidalgo, um orgulho nobre de uma infanta, ou seja, de uma pessoa pertencente à nobreza, à aristocracia. Ela estava acima dos meros mortais numa hierarquia social como o eu lírico estabelece, né? Era uma infanta que entre escudeiros e lacaios, ou seja, gente menos importante, né, no quadro dessa hierarquia, e ela se apresentava, então, entre esses escudeiros e lacaios como um ser errante, como uma andarilha, né, que estava só de passagem, literalmente, por esses homens não dignos da presença dela, não é? É mais ou menos essa a inferência que se pode fazer a partir disso, né? Uma mulher que transcende essa hierarquia, que está acima dos seres mortais, dos seres de condição social, econômica inferior. Então, é isso. Na segunda estrofe, ele vai dizer que deusa nenhuma, por mais alta, encerra em si talvez misericórdia tanto. Ou seja, essa mulher, a misericórdia dessa mulher, que é uma santa de fato, né? Que é praticamente uma divindade, essa mulher não pode ser equiparada a nenhuma deusa. A nenhuma deusa. Ainda hoje, na minha alma, ela se levanta com uma cruz no cimo, ou seja, no alto de uma serra. Então, é uma mulher que transcende o mundo, que transcende a matéria, mas que se encontra dentro do meu coração. É o que o eu lírico apresenta. Percebam que outra marca do simbolismo, que é o subjetivismo, a expressão do sujeito, dos seus sentimentos, das suas percepções, se revela por meio dessa estrofe, né? Essa mulher que transcende tudo é a mulher que habita o meu coração também e que se levanta dentro de mim como uma cruz no alto de uma serra. Então, não é uma mulher pela qual eu sou apaixonado simplesmente, é uma mulher da qual eu sou devoto.
É mais do que paixão, é devoção, uma devoção religiosa, uma devoção religiosa. Essa devoção do eu lírico em relação a essa amada sua. E ele vai completar a construção, né, de toda essa simbologia relacionada à mulher, dizendo: foi-lhe a vida um eterno mês de maio. Mês de maio, um mês talvez que represente a primavera, né? Então, foi-lhe a vida um eterno mês de maio, uma vida florida, né? Uma vida bela, uma vida exuberante, cheia de rezas brancas a Maria, que ela vivera como num desmaio. Então, uma mulher casta, uma mulher bela, cuja vida foi repleta de rezas brancas a Maria. Então, é uma mulher pura, santa e, ao mesmo tempo, devota, né? Foi o que eu falei anteriormente, o cristianismo, o catolicismo, representado pela figura de Maria, a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, é evidente neste texto, por meio deste texto. Então, uma prova do que eu apresentei anteriormente a vocês. E o eu lírico conclui dizendo: tão branca assim, fizera-se de cera. Vejam só, não é uma mulher, como eu disse, e repito, de carne e osso. Fizera-se de cera, branca, branca sempre associada a essa cor, né? À pureza. Então, pura, fizera-se de cera. Sorriu-lhe Deus, e ela que lhe sorria. Lembrem-se de que no início do texto o eu lírico diz que ela nunca olhava para baixo, para a terra, né? Sempre fitava Deus, o céu em si. Então, sorriu-lhe Deus, e ela que lhe sorria em troca, virgem voltou como do céu descera. Então, percebam que existe uma espécie de equiparação que o lírico estabelece entre essa mulher e a própria Virgem Maria, né? É uma mulher que se aproxima da Virgem Maria por conta dos seus atributos, por conta das suas virtudes, por conta desse perfil casto, por conta de ser virgem, né? E isso, no contexto do cristianismo, do catolicismo, é sinônimo de pureza, é sinônimo de santidade. Então, é um texto em que se percebe toda essa idealização construída por meio de vários símbolos, daí ser um poema simbolista, símbolos que representam, que simbolizam mesmo toda essa idealização feita em relação a essa mulher. Então, não é um amor carnal, não é um amor físico, material, que se expressa por meio desses versos. É um amor idealizado, é um amor platônico ou neoplatônico, né? E é a marca da poesia de Alfonso de Guimarães, ok? Muito obrigado a todos vocês que assistiram a essa aula. Se tiverem qualquer dúvida a respeito desse poeta, de poemas dele, de outros textos abordados durante as últimas aulas, mandem um e-mail para mim, ok? Muito obrigado novamente pela atenção de vocês e até a próxima. Beijos e abraços.